Olá, iniciando mais um encontro, Medita Unipaz número 72. O tema desse nosso encontro hoje, o seu cérebro engana você? Isso gera um paradoxo, porque a gente questiona o seguinte: como o cérebro enganar a mim mesmo? Então existe um você diferente do seu próprio cérebro? Nós vamos compreender essa questão aplicando o modelo da meditação que estudamos aqui e treinarmos a lidar com estas situações que são muito comuns no nosso dia a dia. Bom, tudo inicia nessa prática de meditação, então vamos assumindo uma postura de atenção plena, inspirando conscientemente, expirando, fazendo uma pequena pausa, dedicando esse momento a estar presente, aqui e agora, ao nosso aprendizado, com gratidão, percebendo este exato momento. Então você continua presente, iniciando pelo seu corpo, os pés tocando o chão, levemente, leves movimentos nos pés, leve movimento nas pernas, a coluna reta. Então vai ajustando seu corpo, relaxando os ombros, inspirando de corpo inteiro e expirando de corpo inteiro e fazendo a pequena pausa. E continue relaxando seus braços, suas mãos, apoiando suas mãos levemente no seu corpo, relaxando o pescoço, relaxando o seu rosto, seus olhos. Vá tomando consciência do ambiente que você se encontra, os objetos que estão presentes no ambiente. Vá observando também os sons que surgem por entre o silêncio. E observe também o silêncio. Permanecendo presente neste exato momento, sem pressa, dedicando esse tempo a você, dedicando esse tempo a estar presente neste lugar onde você se encontra. Você pode estar com os olhos abertos ou fechados, assim como você preferir. Se estiver com os olhos abertos, olhe levemente para o chão e mantenha essa condição, essa postura do seu corpo. Vá percebendo sua mente e cérebro no seu modo de operação, isto é, percebendo os pensamentos que existem, percebendo os sentimentos. Observe que os pensamentos às vezes provocam algum tipo de sensação em seu corpo. Então temos sentimentos, pensamentos, sensações.
Se existir alguma região do seu corpo que esteja pedindo uma atenção, você dedique sua atenção a esta região do corpo e busque relaxar essa parte do seu corpo. Se também houver algum pensamento, algum sentimento insistente, agora observe simplesmente, vá relaxando, relaxando, vá buscando o seu silêncio interno. Um silêncio que já existe como potencial que você pode estar sempre retomando. E nós vamos então permanecer por alguns minutos nesse estado de silêncio, enquanto você vai, aos poucos, permanecendo atento, atenta a este momento, aqui e agora. Você pode observar que normalmente existe um ciclo de pensamentos, sentimentos, sensações no corpo que reforçam aqueles pensamentos, aqueles sentimentos e aquelas sensações no sistema de realimentação constante. Então, isso parece um loop, um ciclo que vai acontecendo normalmente em nossa mente. Então, você pode ter um pensamento, esse pensamento pode desencadear um sentimento, esse sentimento provoca uma atuação no seu corpo físico, algum incômodo, alguma região que é acionada. E seu corpo realimenta seu cérebro, reforçando aquele sentimento e aquele pensamento. Então, nós podemos ver isto acontecendo às vezes, porém, nós podemos, de alguma maneira, interromper esse ciclo. Isso passa por encontrar esse silêncio interno, aqui e agora que nós temos praticado em nossas meditações. De acordo com a tradição budista, o caminho espiritual é o processo de atravessar e superar nossa confusão mental e descobrir o estado desperto
da nossa mente. Esse estado desperto é um potencial que vai além dos processos nas nossas redes neuronais, no nosso cérebro, e, portanto, além do espaço-tempo. Esse estado de estar desperto aciona o eu mais profundo em nós mesmos e está sempre disponível. Na meditação, nós aprendemos a identificar e remover a mente-ego desta atuação automatizada, que geralmente inicia no nosso cérebro límbico, no sistema límbico do nosso cérebro, e aprendemos então a acionar a mente-eu, que vislumbra e encontra o estado desperto. Então, na meditação, o ponto de partida para essa questão é acionar a mente-eu mais profunda, encontrando o silêncio, a serenidade, a quietude, como ponto de partida. Vamos então focalizar um pouco esse aspecto que nós estamos falando, o nosso silêncio interno, a serenidade, a quietude, que está sempre disponível como um potencial do nosso ser. E à medida que nós vamos aprofundando neste silêncio, neste silenciamento, nós começamos também a estar preparados para compreender e interromper essa dinâmica do cérebro, do piloto automático que a gente estava iniciando nesse encontro de hoje. Cada vez que chega uma bolha de pensamentos, lembra da Meditação de Paz número 71, que nós falamos dessa bolha? Cada vez que chega, então, uma bolha de pensamento em sua mente e cérebro, seu cérebro vai jogar várias substâncias químicas no seu corpo. Então, são acionados neurotransmissores e hormônios, dependendo do tipo de pensamento que está sendo mantido. E você vai se sentir exatamente como está pensando. Então, o cérebro reforça no seu corpo uma química específica e você começa a sentir no corpo esse aspecto. Inicia aí um loop. Pensamento, sentimento, sensação, que reforça o pensamento, que reforça o sentimento, que reforça a sensação corporal. E assim por diante. Esse ciclo vai se intensificando e seu cérebro, que nesse caso é sua mente-ego, que está no controle, vai enganar ou confundir você, porque você está no piloto automático.
Então, como interromper esse ciclo e reprogramar a sua mente-cérebro? Bom, provavelmente isso vai requerer um treino prolongado dessa mente ao longo de algum tempo. Não é algo que, como eu vou falar aqui hoje, não é algo que resolve de imediato. A gente está sempre condicionado a uma série de situações por muito e muito tempo, muitos e muitos anos. Então é difícil desprogramar esse processo. Mas tudo tem início com o processo de encontrar o estado desperto e observar como isto acontece em você, ou seja, em despertar o eu mais profundo aqui e agora. Isso então requer retomar o silêncio interno como ponto de partida. Vamos considerar, a título de ilustração, um pensamento que gera algum tipo de ansiedade. Por exemplo, todos nós já passamos por alguma questão desse tipo. Nós vamos fazer um teste, uma prova, ou então vamos resolver um problema com uma pessoa que consideramos difícil, ou então estamos esperando que algum familiar chegue na nossa casa à noite e o horário já passou aquele horário que ele estava previsto para chegar e nós estamos ali naquela hora da noite esperando que ele chegue. Desculpe o impacto, mas vamos lá. Então, como fica seu corpo diante de situações destas que eu acabei de descrever? Geralmente, o cortisol vai aumentando e reforça esta ansiedade de medo no seu próprio corpo, porque retorna uma informação para o cérebro que realimenta novamente o seu sistema e vai só criando um estresse que vai ampliando à medida que esse sistema vai se retroalimentando. Na verdade, o cérebro prepara o seu corpo para uma batalha. Porém, nestes casos, o estresse pode chegar a ponto de prejudicar a sua saúde. E, o que é mais incrível, que nem sempre irá solucionar o problema motivador daquela ansiedade. Então, uma vez consciente desse problema, você pode resolver a ansiedade e atuar no problema motivador de um modo mais racional. Fato é que o seu cérebro quer se livrar da ansiedade. Ou seja, o cérebro quer se livrar daquela emoção negativa, ansiedade, medo, alguma coisa desse tipo, e não da questão que provoca. Por isso que a gente fala que é um engano. E aí está a confusão mental que citamos no início. A partir do momento que nós começamos a perceber e entender como é essa dinâmica, chega o momento de você sentar, respirar e respirar mais uma vez, acalmando, silenciando. E com isso, aquele estado emocional, aquele ciclo que estava sendo acionado, ele vai reduzindo, porque você está acionando o eu consciente, respirando, tomando consciência
E a partir daí você pode retomar o problema à medida que seu sistema límbico do cérebro diminui a retroalimentação em seu corpo físico. A partir de então, você pode agora encontrar vários caminhos para aquele problema que estava acontecendo, que passa pela análise racional e até por um processo que eu vou passar aqui para vocês, que é acionar o campo psi que nós habitamos como um modo de proteção e de efetivação mais profunda em torno daquela questão. Então é isso. Vamos ver como que nós podemos acionar esse campo. Esse método é o método de sintonizar, intencionar e entregar. Então são 3 etapas: sintonizar, depois intencionar e depois entregar. Vamos voltar naqueles 3 questões que foram colocadas. Considere, por exemplo, o teste. Você tem que fazer um teste. Então você está com aquilo na sua mente o tempo todo, preocupada com aquela questão. Ou então você vai ter aquela conversa com aquela pessoa que você considera difícil e aquilo está também processando na sua mente. Ou então aquele familiar que ainda não chegou, apesar do horário já ter passado. Então, ou outra condição emocional que possa acontecer. O que é que nós podemos fazer? Primeiro, você vai sintonizar no campo psi a vibração da serenidade. Então você vai respirando, acalmando a mente, buscando nesse campo a serenidade e vai sintonizando com a mente infinita. Vai sintonizando com um ser de luz que seja significativo para você. Pode ser um anjo da guarda, pode ser a Mãe Divina, um ser que você considere dentro da sua história de vida como sendo significativo. Então sintoniza com esse ser, dedique um tempo a esta sintonia, visualizando esse ser junto de você. E na vibração, você alcançando a vibração desse ser de luz. Então, o primeiro passo é sintonizar. Uma vez alcançada esta sintonia, então você está em condições de visualizar aquela situação sendo resolvida. Você pode, por exemplo, imaginar o teste sendo feito e você conseguindo resolver o teste. Você está preparado, preparada e vai conseguir resolver aquele teste, aquela prova, aquela entrevista, o que for. Você também pode imaginar o diálogo com aquela pessoa, fluindo na paz, visualizando luz naquele encontro seu com aquela pessoa. E ela te recebendo e você recebendo, e vocês conseguindo estar num diálogo, numa conversa, encontrando uma saída, uma solução de paz, de equilíbrio. Ou então você ainda pode visualizar aquele seu familiar que ainda não chegou na proteção, num campo de proteção. Onde quer que ele esteja, você não tinha conseguido contato com ele, e só pode acontecer, e você visualiza ele no caminho de luz, na proteção,
São 3 exemplos, mas você pode considerar alguma outra situação que estava te causando uma ansiedade. E uma vez colocada aquela situação no campo de proteção, você finalmente, e isso é muito importante, você finalmente vai entregar tudo isso para a mente infinita, para um poder mais amplo, e deixa tudo já da forma que está sendo resolvida. Então você tira o ego, a mente ego do controle e entrega, porque no campo mais amplo, isto já está sendo resolvido. Então você entrega, entrega e entrega. Simplesmente pare de pensar naquela situação, você já fez a sua parte e o resto é com o universo. Então você respira confiante, você está em paz e vai fazer outra coisa, vai colocar sua mente, pensamento em outro aspecto. E tudo já está resolvido aqui e agora. Aí você pode continuar também presente na serenidade, na quietude, confiante que tudo já está acontecendo aqui e agora, na proteção mais ampla da mente infinita do campo, do ser de luz que você conectou. Isto é nós fizemos aqui hoje, é um treino, mas nós precisamos estar atento para que o nosso cérebro, como processo automático, não venha ser aquilo que controla, que nos controla totalmente. Através da meditação, nós podemos resolver de forma serena esses processos automáticos do nosso corpo, cérebro, e atuar mais profundamente na nossa mente-cérebro, conectando com a mente infinita, conectando com aqui e agora, e encontrando verdadeiramente uma realidade mais profunda, que nos leva à libertação, à presença e a um estado de solução mais ampla e mais profunda. Fica aqui esta meditação como um exercício, como uma prática, agradecendo por essa oportunidade. Eu vou tocar o sino e encerrar o vídeo se você quiser permanecer por mais algum tempo. Você permaneça no silêncio interno, na quietude. E se for o caso, você também depois retoma esse vídeo para você ir aprofundando e entendendo melhor essas questões que estão associadas ao potencial da meditação em nossa vida.